Você que está assistindo agora, preste muita atenção, porque o que está prestes a acontecer nos bastidores do Palmeiras pode mudar radicalmente o destino do clube nos próximos dias. Uma ausência inesperada pode abalar o time titular. Um garoto da base está diante da chance da sua vida. Um goleiro experiente decide ficar, mas já há dúvidas sobre sua utilidade. Um lateral cobiçado pode sair. Um veterano ídolo começa a perder espaço. E para completar, uma promessa argentina de 18 anos pode ser o novo alvo do Verdão no mercado. Tudo isso enquanto o Palmeiras se prepara para um dos jogos mais importantes da sua história recente. Então já se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações e deixa sua opinião, porque essa história ainda vai dar muito o que falar. A preparação do Palmeiras para o confronto eletrizante contra o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, sofreu um abalo inesperado nesta semana. Paulinho, meio-campista que vinha sendo cada vez mais importante no esquema de Abel Ferreira, foi diagnosticado com um quadro gripal e acabou sendo retirado das atividades no campo. A situação pegou todos de surpresa e colocou um ponto de interrogação sobre a escalação alviverde para o duelo contra os ingleses. O departamento médico ainda avalia a evolução do quadro, mas o risco de corte é real. Paulinho vinha sendo um dos jogadores mais dinâmicos no meio, com transição rápida e leitura de jogo apurada. Sem ele, Abel pode ser forçado a remodelar o sistema tático e escalar jogadores fora de suas funções ideais, o que acende o alerta máximo a poucos dias da decisão. Em meio à tensão gerada pela possível ausência de Paulinho, outro nome passou a ganhar os holofotes com intensidade, o do jovem lateral esquerdo Vanderlan. Com a lesão de Piquerez ainda sem prazo definitivo de retorno, Vanderlan passou a ser visto como favorito para assumir a titularidade contra o Chelsea. Em entrevista divulgada pelo site All Sport, o jovem afirmou que está vivendo a semana mais importante da sua vida, e não é para menos. Aos 21 anos, o garoto da base tem agora a oportunidade de encarar uma equipe de elite europeia em um palco de proporções globais. E dentro da comissão técnica, há uma expectativa de que ele possa surpreender positivamente. Vanderlan é visto como um jogador disciplinado, forte fisicamente e com boa leitura defensiva. Mas será que ele está pronto para esse salto? Enquanto o foco do elenco está totalmente voltado para o Chelsea, a diretoria observa de perto o desempenho dos atletas e já começa a traçar o futuro de alguns nomes. Um deles é Marcelo Lomba, goleiro de 38 anos e reserva imediato de Everton. Desde 2022, Lomba participou de apenas 25 partidas oficiais. Recentemente, o arqueiro esteve em negociações com o Fluminense, buscando mais tempo de jogo. Porém, optou por permanecer no Palmeiras até o fim do seu contrato. Segundo informações do site Globo Esporte, o clube chegou a estudar a contratação de Gabriel Grando, do Grêmio, como possível reposição, mas desistiu após a decisão de Lomba em permanecer. A escolha foi interpretada por parte da torcida como um risco, já que a idade avançada do goleiro não garante uma resposta física ideal caso o Everton precise ser substituído em jogos decisivos. Outro nome que entra no centro da discussão nos bastidores é o de Mike, lateral direito que desde 2017 já acumula 313 jogos com a camisa alviverde. Com 25 assistências e 8 gols nesse período, o jogador sempre foi uma peça valiosa, principalmente por sua versatilidade, podendo atuar também como ponta-direita. Porém, segundo a apuração do UOL, o Santos demonstrou interesse em contar com Mike para reforçar seu elenco na janela de transferências de julho. O Palmeiras ainda não recebeu proposta formal, mas nos bastidores, o movimento já causa preocupação. Com a ascensão de Gia e a idade de Mike, 32 anos, a diretoria sabe que pode ser o momento ideal para negociar. Mas o dilema é claro: vale a pena abrir mão de um jogador experiente às vésperas de uma fase decisiva da temporada? Gia, aliás, tem sido uma peça cada vez mais presente nos planos de Abel Ferreira. O jovem argentino, recém-chegado ao clube, vem ganhando minutos importantes e já apareceu como titular em algumas partidas de alto nível. Essa ascensão direta tem impactado a posição de dois nomes históricos: Mike, que disputa espaço com ele, e Marcos Rocha, que vê seu tempo em campo diminuir gradualmente. Com 36 anos, Marcos Rocha soma 339 jogos pelo Palmeiras, com 38 assistências e 9 gols desde 2018. Foi titular recentemente contra o Inter Miami, mas seu contrato, renovado no fim de 2024, ainda não rendeu nenhuma proposta de saída nem de extensão. E a dúvida paira no ar: até quando Rocha terá espaço em um time que pede cada vez mais intensidade, velocidade e força física? O ciclo pode estar se encerrando diante dos nossos olhos. Nos corredores da academia de futebol, o planejamento da diretoria para o futuro começa a tomar forma silenciosamente, mesmo com foco total no Mundial. E uma informação divulgada pelo portal português Mais Futebol colocou lenha na fogueira.
o Palmeiras está observando de perto o jovem atacante argentino Ian Subabri, de apenas 18 anos, destaque recente do River Plate. O jogador já está sendo monitorado também pelo Sporting, de Portugal, que chegou a se reunir com o agente do atleta. Porém, nenhuma proposta oficial foi apresentada até agora. O motivo? A cláusula de rescisão de Ian Subabri é alta, cerca de 23 milhões de libras. Mas o Palmeiras enxerga valor estratégico no negócio, principalmente pelo potencial de revenda e pelo perfil técnico do jogador, que combina velocidade, improviso e faro de gol. Subabri, embora ainda sem grande experiência profissional, é tratado como uma verdadeira joia nos bastidores do futebol argentino. Quem acompanha de perto as categorias de base do River Plate já o aponta como uma das maiores promessas formadas pelo clube nos últimos anos. Com apenas 18 anos, o atacante tem sido decisivo em partidas do Sub-20, demonstrando um repertório técnico raro para a idade. Dribles curtos, finalização apurada e uma surpreendente maturidade nas decisões dentro de campo fazem com que ele seja visto como um atleta com potencial de elite. Mesmo nos treinos com o elenco profissional, Subabri não se intimida. Segundo relatos da imprensa argentina, o jovem tem deixado técnicos e companheiros impressionados com seu desempenho e personalidade. É o tipo de jogador que não treme diante do desafio e que, segundo fontes ligadas ao River, já desperta olhares atentos de olheiros europeus. Fontes próximas ao atleta garantem que ele está, sim, inclinado a uma mudança para o futebol europeu, especialmente pelo apelo financeiro e a visibilidade internacional que o velho continente oferece. No entanto, a estrutura e o projeto esportivo do Palmeiras teriam chamado a atenção de Subabri e de seus representantes. O clube brasileiro, conhecido pela capacidade de revelar e projetar jovens talentos, surge como uma alternativa estratégica na carreira do atacante. No Verdão, ele teria tempo de adaptação, oportunidades reais no time principal e um ambiente técnico de altíssimo nível sob o comando de Abel Ferreira. A concorrência com o Sporting, de Portugal, promete ser intensa, mas o Palmeiras estuda diversas fórmulas para viabilizar o negócio: empréstimo com opção de compra, cláusulas de bônus por desempenho, metas contratuais e até parcerias com investidores para dividir os custos da aquisição. Tudo isso mostra que a diretoria está disposta a entrar de cabeça nessa briga. A eventual chegada de Subabri pode representar mais do que um reforço técnico. Pode ser o início de uma reformulação silenciosa no setor ofensivo do Palmeiras. Com Dudu ainda fora por lesão, Endrick já vendido para o Real Madrid, e outros nomes como Rony e Breno Lopes oscilando em desempenho, a diretoria busca novas soluções para manter o poder de fogo. Subabri é visto como um atacante moderno, que pode jogar pelos lados ou centralizado, oferecendo variação tática ao time de Abel Ferreira. O treinador português, inclusive, já teria dado aval para que a diretoria avance nas negociações caso o valor se torne viável. A próxima janela pode ser decisiva, e o Palmeiras quer estar um passo à frente dos concorrentes. A torcida, claro, já começa a sonhar com mais uma promessa sul-americana brilhando em solo verde. Voltando ao Mundial, a atmosfera é de concentração total, mas também de pressão crescente. A possível ausência de Paulinho exige uma reformulação no meio-campo que pode mexer até mesmo com Rafael Veiga, que teria que recuar para ajudar na transição. A comissão técnica testa alternativas com Richard Rios e Fabinho, mas nenhuma delas reproduz com exatidão o que Paulinho oferece ao time. E quando se fala em um jogo contra o Chelsea, não há espaço para improvisos. É tudo ou nada. Cada treino agora é observado com máxima atenção, cada movimento dentro de campo é avaliado milimetricamente. Abel Ferreira sabe que pode estar diante do desafio mais difícil desde que chegou ao Palmeiras. E qualquer detalhe pode ser a diferença entre a glória e a eliminação. Do outro lado do mundo, o Chelsea se prepara em silêncio, com olhos atentos ao que acontece no Verdão. O clube inglês também monitora o noticiário brasileiro e já identificou que o Palmeiras pode ter problemas na escalação. A dúvida em torno de Paulinho e Piquerez é tratada como ponto fraco pelo staff do clube inglês. E isso aumenta ainda mais a pressão sobre os jovens que poderão entrar em campo. Vanderlan, Fabinho, Giei. A nova geração palmeirense pode ser forçada a amadurecer em questão de horas. E esse será o verdadeiro teste para o projeto de transição de base que a diretoria tanto defende. O Mundial é a vitrine definitiva. E, para muitos, é a chance única de mostrar ao mundo que o Palmeiras não apenas revela, mas também prepara. Portanto, se você quer saber todos os bastidores dessa preparação intensa, entender as reais chances de Paulinho jogar, acompanhar de perto a possível contratação de Ian Subabri e as movimentações de veteranos como Mike, Marcos Rocha e Marcelo Lomba, inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe sua opinião nos comentários. Porque o que está por vir não é apenas um jogo. É um divisor de águas.
E o Palmeiras está prestes a escrever um novo capítulo em sua história, com drama, reviravoltas e, quem sabe, um final épico.